falei? Não, irmão? Não? Glória a Deus, aleluia. Irmão José? Glória a Deus, aleluia. E logo depois o Larão está com a oportunidade. Amém. Louvado e agradecido ao teu nome, Jesus. Tu és santo, Jesus. Senhor, irmão. Pai, Senhor. Graças a Deus por esse dia que o Senhor tem nos dado, né? Graças a Deus que o Senhor tem nos dado força, tem nos dado graça, tem nos dado mais um dia de vida, mais uma oportunidade para nós nos encontrar, reunir, adorar o Senhor, para que nós possamos também, né, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito, por ter convicção diante daquilo que Ele ainda tem para nós, né? Irmãos, eu quero deixar alguns versos. Primeiro Samuel, capítulo número 15, quero ler alguns versos aqui, que nos diz, do verso 17, é um texto bem conhecido, e Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder da tribo de Israel, e o Senhor o ungiu como rei sobre Israel, e os enviou numa missão ordenada: vá, destrua completamente aquele povo, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado, porque você não obedeceu ao Senhor, porque se lançou sobre o despojo e fez o que o Senhor o reprova. E disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor e cumpri a missão que o Senhor me designou, e trouxe Agar, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram a ovelha, os bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de que o sacrificarem ao Senhor e ao Deus em Gilgal. E ao Senhor e ao seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que obedeça a sua palavra? E obedecer é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Eu tenho uns dias que eu tenho falado muito ao meu coração, através desse texto, desses versos, e tem me feito olhar bastante, né, diante daquilo que o Senhor já tem falado ao meu coração, de tudo aquilo que o Senhor tem falado de diversas maneiras, seja às vezes aqui diante do altar, seja assim, às vezes no individual, em casa, seja muitas das vezes no dia a dia, o Espírito Santo sempre falando. Às vezes o Senhor nos dá uma palavra, fala através da palavra, e aí o Espírito Santo ele continua, né, falando no dia a dia, na nossa vida. E o Senhor me trouxe para esse texto, e eu estava meditando esse texto, então o que a gente está vendo. E quando começa esse verso 17, o Senhor está falando aqui que o Senhor, ele envia, ele está falando aqui o texto, que ele envia Saul diante de uma missão, né? A missão de Saul, ele era para guerrear, destruir, matar todos os povos, mas Saul faz o que? Ele separa algumas ovelhas, pois, né? E ele leva. E aí, quando o Senhor fala para Samuel, né, que falar com Saul, quando Samuel chega com Saul, fala: mas eu, porventura, não obedeci, né? Aquele negócio, obedeci parcialmente, eu matei, né? Eu só trouxe algumas ovelhas, alguns bois para sacrificar, mas o Senhor te falando, por acaso, me alegra muito mais o sacrifício do que a obediência. Ele vai falar que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, o que o Senhor tem falado, que eu entendo, diante desse tempo, a respeito dessa palavra, diante de tudo que o Senhor tem falado. Então, muitas das vezes,
eu não me submeto diante daquilo que o Senhor tem falado, mas eu continuo, às vezes se esforçando, às vezes eu continuo insistindo diante de algumas situações, que é diante dos meus olhos, mas não me submeto diante daquilo que o Senhor tem falado. E eu ainda tenho no meu coração, fico muitas das vezes achando que as coisas vão acontecer, que Deus vai fazer, e não vai. Por quê? Porque o Senhor falou. Ele falou para Saul: porventura eu não enviei você diante de uma missão? Então, só que o interessante é que quando o Senhor fala conosco, né, ele não chegou de uma forma, né, Deus de uma forma impondo, mas o que nós precisamos de entender? A palavra do Senhor é uma ordem. E muitas das qual tem sido a palavra que o Senhor tem nos dado para mim? Eu sei do que o Senhor tem falado para mim, do que é para fazer. Só que muitas das vezes é que eu tenho obedecido, ou eu continuo ainda, às vezes eu tenho no meu modo de pensar, achar que tudo que eu estou fazendo eu estou agradando o Senhor, e às vezes eu estou fazendo, eu estou cantando, eu estou falando, eu estou pregando, de todos os modos, só que às vezes a palavra que o Senhor tem falado para mim é para me obedecer. Só que acho que tudo que estou fazendo estou louvando a Deus, e se eu quiser louvar o Senhor, é obedecer aquilo que Ele está mandando, aquilo que Ele está pedindo, porque a palavra dele é uma ordem. É uma ordem. Então, entender, então tem me falado ao meu coração o que o Senhor tem falado, porque Ele não vai mudar. Às vezes eu estou caminhando esperando, naquela esperança, acreditando que alguma coisa mais vai acontecer. Não vai acontecer se eu não entrar diante daquilo que Ele falou. Ele não vai mudar, Ele não vai. E aí eu fico caminhando, e eu não saio, as coisas parecem que não avançam, não caminham, e aí começa. E o interessante que quando a gente, e aí tem que falar que o devo ser melhor do que sacrificar. Agora, o grande desafio é que quando a gente sacrifica, que a gente resolve sacrificar, o interessante é o seguinte: a gente fica frustrado, a gente fica cansado, a gente fica esgotado, pode chegar muito decepcionado. Por quê? Com a frustração, podemos ficar frustrados. Por quê? Eu prefiro que sacrificar, mas a obediência é bem melhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Irmãos, cada um, eu não estou apontando, mas ficamos nós diante de tudo que o Senhor já tem falado. Eu creio que você tem guardado no seu coração tudo que o Senhor tem falado, o que Ele quer. Talvez Ele está nos chamando para orar, talvez está nos chamando para passar mais um tempo diante do Senhor com a palavra, talvez Ele está nos chamando para alguma coisa específica na nossa vida, talvez no individual, talvez no coletivo, e às vezes eu estou lutando, eu estou guerreando contra a vontade do Senhor, e dentro do meu entendimento, não vai acontecer, Deus vai fazer, alguma coisa vai mudar, não vai. Eu posso ficar frustrado, eu posso desanimar, eu posso ficar muitas vezes desapontado, e às vezes até eu vou falar: o Senhor não quer fazer, o Senhor não quer agir, não, mas é melhor obedecer. A gente andar em obediência, com certeza, irmãos, é algo que é leve, é prazeroso, é um desafio, mas as coisas ela vai se tornar leve para nós, né? Não vai ser fácil, não vai ser muitas vezes conforme a nossa expectativa, nós pensamos, planejamos muitas das vezes, mas quando nós preferimos obedecer, pode ter certeza que o Senhor está conosco. E agora, o grande desafio, o nome do Senhor está sendo glorificado sobre a nossa vida. O Senhor quer fazer isso conosco, o Senhor quer isso para nós, só que o grande desafio é nós entender e submeter à vontade do Senhor, e que o Senhor seja glorificado. Eu quero agradecer aqui a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.